Olá, queridos alunos. Nós vamos fazer uma videoaula conforme eu já havia combinado com vocês semana passada, mas essa videoaula vai ficar no meu canal do YouTube, então vocês poderão ver tantas vezes quantas quiser, né? E inclusive estará aberta para outras pessoas que desejem aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá bom? Então, na verdade, é uma aula de revisão, porque no início do bimestre nós já havíamos estudado um pouquinho a respeito de fonética, fonologia, e precisávamos daquele conteúdo para saber um pouquinho sobre os encontros vocálicos. Aí eu comecei a falar sobre aquilo, mas eu estou dando essa aula de reforço para que logo em seguida, na próxima aula, a gente consiga colocar algum exercício em relação a este estudo. Vamos lá? Então, como eu coloquei nessa primeira parte do vídeo, né? É um conteúdo para nós relembrarmos as primeiras aulas. Tá? Então, o que é o encontro vocálico? Basicamente, vocálico é o encontro de vogais. E nós sabemos que existem 5 vogais na língua portuguesa e 7 vogais dentro da fonética, né? Porque eu posso contar o A, o E, o E, o I, o O e o U. Então, nós teríamos, nesse sentido, 7. Tá ok? Mas, em termos de grafia, são 5. A, I, A, U. Pois bem, então, em cima disso daí, nós temos alguns encontros vocálicos. O primeiro dele é o ditongo. Então, o que seriam ditongos, né? Trata-se da união de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba, tá? Então, só lembrando para vocês que a vogal ela é considerada assim com mais força do que a semivogal. E aí pode vir a primeira pergunta: como é que eu vou saber a diferença entre uma vogal e uma semivogal? Então, eu coloquei algumas dicas aqui abaixo para que a gente possa entender melhor. Tá? A primeira dica é que a letra A, né, ou a vogal A, que eu posso também chamá-la de vogal, porque ela sempre será uma vogal. Tá? Então, por exemplo, na palavra pai, eu não consigo separar a sílaba da palavra pai, não tem como. Né? Pai é uma sílaba só. Então, eu vou ter nessa sílaba o A e o I. Só que, como eu sei que o A sempre será vogal, e só pode haver uma vogal em cada sílaba, sendo que essa aí só tem uma sílaba mesmo, né? Então, o I passa a ser uma semivogal, tudo bem? Então, o A é a vogal, o I é a semivogal, tá? É isso que eu coloquei, ó. O A é a vogal e o I é semivogal. E, por exemplo, na palavra caixa, né? Aí eu separo a sílaba, eu sei que tem 2 sílabas, né? Caixa eu separo cai, chá. Então, na primeira sílaba, cai, eu tenho o A e o I. E, novamente, eu sabendo que o A sempre é a vogal, o I, nesse caso, por conclusão, será uma semivogal. Beleza? Vamos lá, então. Segunda dica. As letras E e o O poderão ser vogais ou semivogais. Se elas vierem acompanhadas, por exemplo, da letra A, serão semivogais. Na verdade, por quê? Porque o A é sempre uma vogal. E só pode haver uma vogal em cada sílaba. Então, se numa sílaba houver um A e um O, como por exemplo aí, ó, a palavra cão, temos o A e o O. Então, nesse caso, o O vai ser semivogal, não tem como. Por quê? Porque o A é sempre vogal. Então, em cão, nós temos o A, que é vogal, e o O, nesse caso, semivogal. Tá? Agora, vamos dizer que, eu não coloco aqui, mas vamos dizer que parecesse a palavra coisa. Aí não. Nesse caso, temos o O e o I. Então, o I é que é a semivogal e o O virará vogal. Mas vamos, para a gente entender isso, vamos para a terceira dica. Veja bem, as letras I e U sempre serão semivogais quando vierem acompanhadas das outras vogais. Tudo bem? Então, voltando à palavra coisa. Mentaliza aí, coisa. Eu separei a sílaba. Coi, coi, eu tenho a primeira, coi. Tem o O e o I. Então, como o I sempre é uma semivogal vindo, se ela vier unida a uma outra, a dizer o A, o E e o O, então, na verdade, o I é uma semivogal e o O, nesse caso, passará a ser vogal. Resumo da ópera: o O e o E só serão semivogais se vierem ao lado do A. Caso contrário, elas serão vogais. Beleza? Então vamos lá.
Os ditongos ainda podem ser classificados como crescente, que é algo que cresce, é algo que está pequeno e aumenta, né? Do menor para o maior. E eu já falei com vocês que a semivogal é comparativamente menor que a vogal. Então, se vier na classificação semivogal, que é menor, e vogal, que é maior, eu terei um ditongo crescente. Então, veja bem esse exemplo aí, ó, armário. Então, eu separei a sílaba, fica ar, ma, rio, tá? Esse rio aí, ele tem o i e o o. Observe que, nesse caso aí, o i, ele é a semivogal e o o será a vogal. Então, nesse caso, comecei do mais fraco para o mais forte. Por isso, crescente. Daí esse ditongo ser crescente. Tudo bem? Tranquilo? E o decrescente? Como é que seria o decrescente? O contrário, vai haver um ditongo que tem uma vogal e ele será seguido de uma semivogal. Então, vamos lá, olha lá. É justamente o oposto do crescente, começando com uma vogal e terminando com uma semivogal, como eu falei. Então, veja bem esse exemplo. Caixa. É um exemplo que eu já coloquei ali antes, né? Separei a sílaba cai, chá. O cai, eu tenho o A, que é a vogal, né? O A sempre será a vogal, e o I é semivogal. Então, eu comecei do mais forte, que é a vogal, e fui diminuindo para a semivogal. Nesse caso, eu terei um ditongo decrescente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sigamos. Eu posso representar matematicamente a vogal com o sinal de mais e a semivogal, que é menor, com o sinal de menos. Então, na hora quiser colocar caixa, coloca em cima do A o mais e no I o menos, eu sei que a coisa está diminuindo. Tá? Uma maneira aí de facilitar a compreensão. Além disso, os ditongos eles podem ser classificados como orais e nasais. O oral, ele não tem nasalização, tá? Ou seja, ele não tem tio. Exemplo, a palavra pai. Eu tenho um ditongo aí que é oral. Aliás, se eu quiser ser completa, eu vou dizer que é o ditongo. Ele é decrescente, né? Começa da vogal e vai para semivogal. Ele é decrescente, ele é oral, porque não tem tio, não tem nasalização. Já nas nasais, há nasalização, ou seja, há o uso do tio, de modo claro ou implícito, né? Por exemplo, pão. Pão aí, ó, eu estou vendo um tio em cima do A. Eu tenho um ditongo, ele é nasal, ele tem a nasalização com a representação do tio, e ele é decrescente, porque começa com A, que é vogal, e desce para o O, que é semivogal. Uma exceção muito interessante aí é a palavra muito. Tá? Eu coloquei o muito aí, se você percebe aí na representação fonológica, deveria até ser em barras, né? Não em parênteses. Mas se você perceber essa representação fonológica, eu não consigo, pelo teclado, colocar um tio em cima do U. Então, eu coloquei um N. O N depois desse Y. Esse Y aí é a representação mais ou menos da semivogal. Entendeu? Então, o que acontece aí? É como se eu tivesse um M, um U com um tio e o I. Muito. Tá? Então, o muito é um caso excepcional de ditongo nasal. Não aparece o tio, mas a pronúncia é nasalizada. Ok, gente? Vamos lá. 2, hiato. Hiato é o grupo de duas vogais que se separam em sílabas distintas. Ou seja, quando você lê a palavra, parece que estão juntas, mas na hora que faz a separação, são separadas as vogais. Então, por exemplo, eu coloquei a palavra saída. Veja bem, quando eu separo a sílaba, fica sa e da. Observe que o A e o I aparentemente estão juntos, e aí você poderia pensar, nossa, temos um ditongo aqui, mas não é, porque na hora que eu separo as sílabas, eles ficam em sílabas separadas. Neste caso, ocorreu um hiato, tá? Então, é isso que vocês precisam compreender para não confundir hiato com ditongo. Tritongo. O que é um tritongo? Tritongo é uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba, tá? Lembrando para vocês que, segundo a regra, só pode existir uma vogal em cada sílaba. Então, no caso da palavra paraguaia, Paraguai, né? Você percebe aí na última, ó, pa, ra, guai. Observe que o guai ali, ó, tem o u, o a e o i. Sabendo eu que o a sempre será vogal, o u e o i serão duas semivogais ali, tá? Então, uma vogal e entre duas semivogais na mesma sílaba, eu tenho um tritongo. Tri quer dizer três. Beleza? Vamos lá. Em contos consonantais,
Encontros consonantais ocorrem de duas formas. São os encontros consonantais perfeitos, aqui é encontro de consoantes, né? Ocorrem na mesma sílaba, em destaque com as consoantes R ou L. Então, por exemplo, olha a palavra Atlas. Se eu separo o Atlas, fica A-tlas. O T e o L ficaram na mesma sílaba, é o encontro de duas consoantes. Portanto, temos aí o encontro consonantal perfeito. Livro, a mesma coisa, ó, livro. O vro aí, ó, veio o R juntos, numa mesma sílaba, logo eu tenho um encontro de consoantes, ou encontro consonantais perfeito. Tá? Menos comuns são os encontros consonantais com essas letras aí, ó, GN, MN, PN, PS, PT, TM. Tá? Por exemplo, gnóstico. É uma palavra estrangeira, na verdade, né? Gnóstico. Então você vai ver aí o G e o N juntos, numa mesma sílaba. Tá? Isso, para muitos, é um encontro de consoantes. Mnemônico, ó, tá vendo? O M e o N juntos numa mesma sílaba. Pneu, que só tem uma sílaba. Olha, o P e o N ficaram numa mesma sílaba. Psicologia, ó, PS, ó, psicologia, estão na mesma sílaba. É um encontro de consoantes. Tialina, também, ó, o P e o T na mesma sílaba. Timese, P e o M na mesma sílaba. Agora, acontece o seguinte, gente. Alguns gramáticos, alguns estudiosos, entendem que não haveria realmente um encontro de consoantes ali. Porque quando a gente pronuncia essas palavras, é como se a gente estivesse colocando um I entre eles. Por exemplo, psicologia, alguém pode falar psicologia. É como se tivesse um I entre o P e S. Então, um exemplo, olha lá, ritmo. Ritmo, nós temos o T e M, né? Ritmo. Porém, olha lá que acontece. Ritmo. Parece ter um I. Na representação fonológica, coloca-se um I entre o T e o M. Rapto. Ó, rapto, coloca-se um I entre o P e o T. E não vão ler rapito, porque aquele apóstrofozinho ali antes do R diz que aquela sílaba é tônica. Rapto. Tudo bem? Então, esses casos aí deixam um pouco em dúvida ou em disputa aí essa ideia. Certo mesmo são os encontros consonantais com as consoantes L e R, né? Com outra consoante. Mas fiquem ligados em relação a isso. E os de tom e os encontros consonantais, perdão, imperfeitos, são aqueles em que, quando separa a sílaba, as consoantes ficam cada uma em uma sílaba diferente. Por exemplo, martelo, ó. Quando você vê martelo, tem o R e o T juntos, mas na hora que eu separo as sílabas, fica martelo. Pasta, olha lá, paz, tá, o S e o T se separaram. Ok? Agora, dígrafo, para a gente finalizar esse conteúdo aqui, cuidado para não confundir o dígrafo com o encontro consonantal. Por quê? Porque o dígrafo, na verdade, são duas letras que representam apenas um som. Então, aparentemente, é um encontro de consoantes, mas quando você faz a representação fonológica, uma delas some, tá? Então, geralmente são esses grupos aí, ó, LH, NH, RR, QU, GU, SS, CH, SC, XC, SC, cedilha, XS, tá? Alguns exemplos, ó, galho. Galho, você pode falar, tem um encontro consonantal, porque tem o L e o H. Bom, mas aí quando você faz a representação fonológica, e eu ensinei para os alunos em aula que o LH eu posso representar por essa letra, esse lambda, tá? Que é uma letra grega para representar esse som. Então fica ali, galho, tá? Então duas letras representaram um som, o som lambda. Manhã, ó, tem o NH, mas quando eu represento fonologicamente, ele fica com N com tio em cima, manhã. Então, o NH virou um som apenas. Ferro. Olha, esses dois R's, eles têm um som de um apenas, ferro. Então, duas letras e um som. Tá? Quero. Ó, o QU tem som de K, um som Q, né? Quero. Tudo bem, gente? Então, a diferença entre os dígrafos para os encontros consonantais é porque se eu for representar foneticamente a palavra ritmo, por exemplo, não vai sumir o T e o M. Aqui some duas letras, elas se transformam em um som apenas. Essa que é a diferença aí entre encontros consonantais e dígrafos, tá? A observação, há muita controvérsia quando se estuda o grupo constituído de vogal
mas o M ou N. Nem todos aceitam haver dígrafos aqui. Como o mais aceito no ensino fundamental e médio, que é o de vocês, é que haja dígrafos, então, para efeitos de exercícios futuros, classificaremos como dígrafos, ok? Por exemplo, a palavra campo, ó, 2 letras, né? O A e o M, can, virou A, puro com tio, porque o M não representa, na verdade, uma letra, mas uma nasalização do A. Canção, ó, canção, tá? O N aí também não vai representar uma letra, mas uma nasalização do A. Tudo bem, gente? Então, 2 letras, um som apenas. Bom, na próxima aula eu vou colocar exercícios para vocês praticarem esse conteúdo, tá? Então, por enquanto vai esse conteúdo teórico e eu vou colocar um exercício para que vocês entreguem tão logo a gente retorne às aulas presenciais. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem, inclusive, perguntarem pelo próprio canal do YouTube. Tá ok? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.